amigo também, para vir conversar com ela sobre o Antônio de Dedé. E muito obrigada pela presença de vocês todos, e espero que em casa, quem esteja nos assistindo também goste. Obrigada. Começa você. Vamos começar? Bom, acho que quase todo mundo me conhece. Sou de Poços de Caldas, trabalho no Instituto Moreira Salles, numa pequena curadoria que acontece na região. E tenho um trabalho como artista plástico também, bem pequeno, mas uma coisa que eu faço. E tenho essa coisa desde sempre com arte popular. Sempre gostei muito, sempre viajei pelo Brasil, fui atrás disso e depois tive a sorte de chegar aqui em São Paulo e encontrar a Galeria da Vilma. Era uma galeria recém-formada e na época com uma exposição do Juazeiro, do Nino, que era uma exposição lindíssima. Então, logo se estabeleceram vínculos aí de afinidades. E agora queria agradecer a Vilma por me convidar para vir falar do Antônio de Dedé junto com a Roberta. Antônio de Dedé, eu tive o prazer de visitá-lo lá em Lagoa da Canoa, junto com Germana e Ralph, que nós fomos. A Germana estava fazendo um trabalho de fotografia que serviu para o livro Teimosia da Imaginação. E nessa época eu não conhecia o trabalho dele e gostei muito de conhecê-lo e ver como que diante de tanta precariedade, de uma vida muito pobre, ele consegue extrair tudo isso que a gente tem aqui. Uma coisa de imaginário, de criação plástica, de cor, que é extremamente bonita. Então, quando a Vilma me avisou que haveria a exposição e que a Roberta viria ser a curadora, eu fiquei muito feliz, porque achei que era mais do que merecido que houvesse isso, né? E, bom, eu acho que a Roberta podia falar um pouquinho agora sobre esse processo de curadoria seu, como é que você entrou em contato com ele e a gente estabeleceu uma conversa. Acho que a primeira vez que eu conheci o trabalho do Antônio de Dedé foi numa galeria em Maceió, que justamente é uma galeria que trabalha muito com ele, que colaborou também com a exposição e colabora há alguns anos com a Vilma. Eu sou pernambucana, mas fui criada em Alagoas e conheço essa turma toda. E vi lá uma vez uma obra de trabalho do Dedé e fiquei encantada. Era uma santa, era uma Nossa Senhora das Dores, que tinha assim os braços com muitos dedos, assim, uns 30 dedos cruzados assim no peito. E na altura do sexo, um coração todo flechado. Aquilo eu achei tão incrível. Fiquei encantada com essa imagem. Era uma imagem grande, mas eu não comprei na época, não consegui mais comprar, mas fiquei com essa ideia. E um dia a Vilma me disse, olha, eu vou fazer essa exposição de Antônio de Dedé. Eu contei essa história para a Vilma e a Vilma logo depois me convidou. Foi assim que começou a história. Então, para mim, tem uma coincidência super gostosa, que é o fato de que o Antônio de Dedé é bem da região praticamente onde eu fui criada, onde o meu pai mora, então tem uma coisa familiar, assim. Então, mas o que eu acho que tem uma coisa muito impressionante nesse processo todo é que a gente foi de carro para Alagoas, não é nada fora do comum para mim, mas de fato para mim foi um enorme impacto isso que o Theo está falando, quer dizer, o fato de que o Antônio Dedé mora num lugar escuro, sujo até, muito quase triste. E ele tem essa produção tão exuberante, tão cheia de cor, tão cheia de luz, assim. Esse é um primeiro impacto que se causa. Então tem todo um ambiente em torno desse trabalho dele que tem a ver com
uma família que circula em torno dele, com um jeito muito, muito humilde, muito primitivo de compreender o mundo, né? Muito alegre. Então eu conto um pouco no texto que a gente entra na sala dele, uma sala totalmente escura, e de repente tem uma escultura de 2 metros de altura, bem branquinha, que é um contraste quase impressionante com esse cenário. Ele trabalha nos fundos, tem um pomar, assim, um pequeno pomar de terra bem batida. Toda essa família, que são 5 filhos, mas não sei quantos netos, tem um monte de gente em torno dele. Ele é um sujeito viúvo, tem 57 anos, e trabalha lá no fundo desse quintal, com um teto assim de zinco. Em cima desse teto tem vários cataventos, assim. E bem impressionante, sempre que tem um cachorro lá deitado lá desses cataventos. Mas como esse cachorro subiu nesse teto? E ele fala que ele se carapintou aí em cima. Essa é outra graça dele, ele tem palavras incríveis, fala coisas impressionantes. Fala, por exemplo, que isso aqui é um animal relento. Um animal relento, é mesmo um animal relento. Um animal relento é um bicho curioso, é um bicho... Então, também tem essa graça, é um sujeito que constrói palavras e da forma com que ele vai construir dessas imagens todas. A gente passou uma tarde com ele, né, Germana? Foi muito prazeroso todo o processo da curadoria, porque a gente tinha escolhido as obras e eu cheguei lá com um computador, um laptop, um MacBook Air com todas as imagens, um PowerPoint, e mostrei para que ele pudesse olhar com a gente que imagens eram essas, e ele... Aquela cena, e a Germana depois fotografou, dele olhando o MacBook e dizendo, esse trabalho aí... Ficou assim, muito impressionado no começo, logo ele já começou a interagir, foi super incrível essa cena. Assim, mas isso tudo para dizer que é um sujeito que está num lugar tão distante do nosso, assim, com tão pouca consciência do que é o trabalho dele. E essa produção tão fora do comum hoje nessa galeria é um pouco assim um contraste bem impactante do que era esse contexto, né? Eu acho o seguinte, do Antônio de... Eu não entendi se quando ele viu as imagens do laptop, ele ficou muito bem impressionado, ele estranhou a passagem. Não, a princípio ele achou que as obras não eram dele. Uma outra obra ele perguntou de enxergar aquilo. Não, é isso mesmo, ele teve uma dificuldade de perceber que eram Obras aí, dele. aos poucos ele foi lembrando, foi dizendo até o nome das obras, mas o primeiro momento, a visão daquilo, ele não sabia se era dele, se não era. Eu senti que ele não tinha a menor familiaridade com a mídia, né? E então aquilo era uma coisa estranha para ele. E essa estranheza se manteve até o fim ou não? Não, depois ele... Não, eu acho que ele foi entrando, foi percebendo que ele foi falando o nome das obras. Por exemplo, aquela obra ali que a gente achou que era um bispo, um cardeal, e ele disse que não, que era um São Francisco. Mas ele disse que era um São Francisco moderno. Que afinal esse aqui é um São Francisco de outra natureza, não é um São Francisco moderno. Então também essa coisa tem uma graça muito grande, a forma com que ele vai adjetivando as coisas, com adjetivos quase inexplicáveis, né? Deixa eu explicar uma coisa aqui, esclarecer. Porque essas obras eu não consegui comprar dele. Eu venho comprando ao longo de anos, de várias pessoas diferentes, de colecionadores, sempre no Nordeste. Então, por isso que a Germana fotografou tudo e a Roberta está contando que nós levamos no laptop, e ele então foi olhando, tem peças muito antigas, que ele mesmo custava reconhecer que eram dele. E nós tínhamos encontrado uma que tínhamos dito que era dele, um barco. Ele olhou aquela peça e disse, essa não é minha, não, essa é do meu filho. Quer dizer, ele faz a distinção. É incrível mesmo. Porque os filhos também trabalham, e ele tem toda uma... cultiva essa ideia de que os filhos também trabalham. Mas foi o que acho que foi muito interessante nessa conversa com ele nesse dia, e foi um dia bem impactante assim para essa coisa, é compreender esse universo, né? E de onde sai esse conjunto de coisas. Então, como ele usa essas tintas, de que forma ele pensa
essas figuras, né? De onde ele tira tudo isso? Então, a primeira coisa que ele conta para a gente é que ele fez um processo que se iniciava como com tantos outros artistas populares, com o barro, né? Ele começa fazendo brinquedo como criança e começa queimando barro. Ele vem de uma origem com um pai que era oleiro, então ele queimava junto das telhas do pai um brinquedinho, outro brinquedinho. Mas ele vem de uma região que é a terra do fumo e ele praticamente trabalhou a vida inteira na roça. Então, do barro, depois que o barro deixou de ser uma atividade comum no Nordeste, naquela região, ele passa a entalhar madeira. E aí logo ele começa a trabalhar, ele é um pouco descoberto como artista popular e ele passa a trabalhar bastante sob encomenda. Cada obra dessas que ele trabalha por mais ou menos um mês. Então, ele fala que é uma madeira dura, um trabalho duro. Ele sempre se refere ao trabalho como um trabalho, uma forma de expressão. Laborioso, que exige muita... que dá trabalho mesmo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes no trabalho dele, que difere muito dos trabalhos que a gente vê na região de Juazeiro, é porque Juazeiro sempre teve Mestre Nosa, depois teve Nino, e eles deixaram um rastro de seguidores imensos. Então, os trabalhos, quando você visita aquele como chama o Mestre Nosa? Centro Mestre Nosa. Tudo é muito parecido, um ou outro sai um pouco daquilo, mas tudo é muito parecido porque um fica olhando o tempo todo o trabalho do outro. E o Antônio de Dedé não. O Antônio de Dedé é uma figura solitária que desenvolveu esse trabalho longe de tudo. E hoje, sim, ele tem os seguidores que são os filhos dele, que tem alguma coisa parecida com isso, mas que já vai mais para o lado de uma artesania, muito mais para o lado de uma artesania do que um trabalho genuíno de arte popular. E o que eu acho, às vezes eu fico olhando essas figuras dele, de onde vem esse imaginário todo, essa maneira que ele tem de fazer essas figuras mostrando os dentes, que eu acho muito estranha, porque eu não considero isso como um sorriso. E eu fiquei procurando de onde vem isso. Eu acho que isso vem de um tipo de sestro, de tique nervoso que ele tem de sempre mostrar o dente. Quando você vê o vídeo do Antônio de Dedé, ele fala e faz assim, assim. Todas as figuras, quase todas, acho que pelo menos essas mais novas, as mais antigas não e os bichos também não, mas as outras têm esse caráter de mostrar os dentes. E uma coisa que não é sorriso, não tem nenhuma figura dando uma risada. Elas não são necessariamente alegres. É uma coisa que causa uma estranheza, né? Por exemplo, aquele grupo de sereias, mesmo os santos, todos eles têm essa particularidade que é comum da obra dele. Agora, é uma coisa que, se você vê o vídeo dele, fica muito claro da onde sai isso. Sai ele deve se olhar. Ele deve se olhar no espelho, ele deve, de alguma maneira, aquilo virou uma referência para ele. Como ele é um homem que eu considero muito feliz com aquele pequeno universo que ele tem, ele passa isso para o trabalho dele como aquilo é uma demonstração de felicidade, a maneira como ele tem de mostrar isso, de contentamento com aquele mundo dele. Eu também não consigo deixar de imaginar que essas peças assim tão verticais tenham muito a ver com as carrancas dos barcos de São Francisco, que estão logo ali perto, a 40 quilômetros. Eu não acho que elas têm diretamente a ver, porque são feitas com outro propósito, não são feitas para os barcos, mas essa forma não me deixa de lembrar, assim, me faz lembrar aquela imediatamente. E eu acho que tem uma especificidade aqui numa das peças, que é justamente a peça do São Jorge, e essa sim tem uma peculiaridade, que eu acho que é uma espécie de narrativa inteira numa obra só. Todas essas outras peças estão quase pousando, né?
tem uma ação envolvida em cada uma delas, mas no caso do São Jorge, tem uma espécie de economia e de uma síntese nessa coluna, que é toda uma história contada, né? Então tem o dragão, tem o cavalo, tem o cavaleiro, tem a morte, tem a valentia, tem tudo isso contado assim, de forma tão vertical e tão econômica. Eu acho que um pouco logo depois da abertura da exposição, que eu já tinha escrito o texto, o Jorge Schwartz lançou no Segal o Almanaque do Cavaleiro Azul. E, assim, sem querer, despretensiosamente, querendo fazer assim essa comparação, chamar um pouco a atenção para aquilo, né? Nunca tinha de fato me dado conta que a capa do Cavaleiro Azul é o São Jorge, é a figura de São Jorge, e que essa imagem do São Jorge é uma imagem tão usada, difundida no almanaque do Cavaleiro Azul. Mas ainda para além disso, o fato de que essas imagens populares são também são referência para todo o grupo expressionista, né? E aí eu acho que olhar de novo essas peças à luz daquela conversa toda do expressionismo também faz muita graça. Então tem um pouco a ideia quando o Jorge também conta que toma a Marta Rossetti no catálogo, no seu texto de abertura, em que você fala que a Marta Rossetti fala, olha, naquele momento em que o expressionismo começava, estava sendo lançado, que fazia menção a algumas obras brasileiras, na América Latina a gente tinha possivelmente 2 artistas que estavam começando a trabalhar esse mesmo assunto, que eram o Chu Solá e a Anita Malfatti. E aí você faz menção ao texto da Marta Rossetti, em que ela comenta o Mário de Andrade descobrindo justamente esses 2 artistas, o movimento expressionista, e esse momento em que ele olha para essa arte, explicando essa mistura entre o que se chamava de uma arte pura na época, que é uma arte sem fronteira, em que ainda não tinham vamos dizer assim, Arte virgem. Essa é uma espécie de arte virgem, em que todas essas artes estão nesse almanaque sob o mesmo peso. Então, quem não viu ainda essa publicação é linda. Talvez o Jorge possa contar um pouco. Eu até trouxe. E tem um trecho em que o Jorge comenta que retoma o Mário de Andrade. Só para ler um trechinho. Em que a Marta Rossetti diz o seguinte: Mário de Andrade, que acordara para a arte moderna sob o impacto do Homem Amarelo, da Anita Malfatti, quadros e o do japonês, quadros que seguiram para toda a vida. Mário, que a partir da exposição de 17 e 18 se interessara pelo expressionismo, que o atingira então emocionalmente, e tão interessado ficara, que logo depois da mostra for estudar com afinco o alemão, para poder ler, entre outras, as diversas revistas alemãs da arte que passara a assinar. Mário, que depois interessara-se pela problemática da pintura infantil e pelas experiências realizadas por Anita Malfatti nesse campo. Um pouco para, assim, fazer a gente lembrar daquele momento. Eu acho que olhar para essas obras a essa luz também faz muita graça, assim, né? Sempre tem um outro universo que se mostra diante disso. A forma como Kandinsky se aproximou também das artes populares, da arte popular russa e dessa imagem do São Jorge que é tão recorrente. Isso que me chamou muita atenção, sobretudo na Rússia. Fala, Jorge, que o Jorge está fazendo assim. Não, mas é um bate-papo. Mas você já merece um segundo exemplar. Não, de fato, o patrono de Murnau, e se eu não me engano, onde foi criado o Cavaleiro Azul, é o São Jorge, que é uma figura fortíssima, enfim, do cristianismo, né? Não tem nada a ver com o meu nome também, nem o do Papa. Mas, de fato, há toda essa volta para o primitivismo através dos museus etnográficos em Dresden e Berlim. O que é incrível é que há um objeto brasileiro, provavelmente do Amazonas, como uma das iconografias, né? E
A Gabrielle Münter, que foi a mulher do Kandinsky, que quase não aparece, está bem à sombra dele, curiosamente está com um óleo reproduzido que no canto superior esquerdo tem o São Jorge também, sim. Bom, não vou promover aqui o Cavaleiro Azul. Eu tinha uma pergunta absolutamente à margem, e eu até tenho que me desculpar de fazer esse tipo de pergunta que pode parecer trivial, mas é a questão sobre o artista, né? Quer dizer, eu fiquei super impactado, não só com a obra dele, mas quando eu vi o vídeo daquele meio do nada. A Vilma, provavelmente, como só trabalha com arte popular, pode achar que a arte popular é da ordem da natureza e não da cultura. Assim, coqueiro, bananeira, artista, lagartixa e assim, né? Eu sempre me pergunto o que, e desculpa chegar na minha idade e aqui fazer essa, mas o que tem na cabeça do artista, o que faz a cabeça do artista? Sem dúvida, há um processo de repetição, há um processo de obsessão. Dizer o imaginário acho que não é suficiente. Eu sei que tem toda a pintura rupestre, que talvez foi uma primeira intenção, que a gente não sabe se era religiosa ou da ordem só da representação, mas eu fico muito assombrado, porque não tem nada a ver com classe social. Não. E no caso do Dedé, que eu não conhecia, também não, parece que não há influências. Tanto assim que essa referência, por exemplo, da boca, você me fez lembrar o Louis Armstrong, que foi até criticado por aquele sorriso meio congelado dele, que virou quase que uma marca registrada. Mas ele tira a referência dele mesmo. Então, tudo bem, tem a religião católica, tem alguns mitos, né, do tipo da sereia, mas é um enigma para mim que eu realmente não sei, deve ter estudos sobre isso, especialmente na área da psicologia. Mas é muito surpreendente ver um artista como ele ter esse tipo de produção. Não sei nem se ele tem a dimensão, porque é o trabalho dele, é a forma dele produzir e se vincular ao mundo. Então, talvez ele nem saberia fazer outra coisa a não ser isso. Né? Olha, eu certamente não vou poder responder por quê nem como, mas a Vilma talvez sim. Mas tem um outro artista que eu acho que foi uma história até que o Laemmert me contou, e que a gente já falou sobre esse assunto uma vez, que é o Véio, e é bem diferente a postura do Véio, porque o Véio teve uma exposição na Fundação Cartier, em que também o Antônio de Dedé participou, e o Laemmert me conta que fez uma visita com o Véio ao Louvre, e que o Véio... Ah, você que fez a visita? Rafael que fez, e Rafael está aí. E a história que eu sei, Rafael, você me corrige se eu estiver errada, mas é que o Véio entrou no Louvre e praticamente se sentiu, assim, entre os seus, né? Comigo não. Na verdade, ele comentou isso com a Vilma depois. Pelo que eu sei também, a história chegou a mim. O que aconteceu é que... Começar de novo. No passeio no Louvre, eu estava com outros artistas também, não era só o Véio que estava acompanhando. No museu em si, ele ficava muito quieto. Eu tentei fazer um itinerário com ele, assim, pensei na hora em fazer, passando pelos materiais, ter isso como guia. Então, passando pelo mármore, enfim. A gente há pouco tempo, inclusive, porque tinha muitas atividades da exposição. Mas o curioso é que tiveram outros museus e tinha artista que queria ir embora, tem gente que se cansa de ver produção. O Véio, ele viu tudo, assim, ele não fazia comentários, mas ele passou o museu todo. O que eu sei é que depois disso, o comentário dele com outras pessoas foi que ali ele tinha entendido o lugar dele, quer dizer, mas independente do Louvre, acho que é onde você está querendo chegar. A experiência que eu tive com o Véio é que, diferente do que vocês estão contando, ou esse questionamento se o Antônio de Dedé tem a dimensão do que ele faz, isso no Véio é uma postura bem diferente. O Véio ele se coloca, ele tem noção do que ele faz, e não só com relação às peças, não só com o trabalho dele artístico, também com o trabalho de preservação da mata, com a atividade que ele mantém de recuperar coisas da história nordestina e de montar o próprio museu dele para contar isso. Ele entende aquilo, mesmo as peças dele são uma missão de contar
a história e o imaginário desse povo. Tem um imaginário dele, tem uma criação de mundo, um universo que é do velho, mas eu acho que ele tem muita consciência dessa dimensão dele como artista e como guardião dessa história, propagador das histórias que ele conhece, que é por isso que ele ganhou o apelido de velho também, de conviver quando criança com os mais velhos e ouvir essas histórias que ele replica agora. Então, esclarecendo, lembrando um pouquinho, não é nem esclarecendo, o Antônio de Dedé, você lembra, Roberto e Germana, nós estávamos juntos, que ele dizia, isso é trabalho. Ele É compreende meu isso trabalho. como trabalho. Quer dizer, para ele tem essa dimensão, é trabalho, não interessa se é artista, é trabalho. É um trabalho duro. É um trabalho duro, ele fala. E ele até diz uma coisa engraçada, né? Ele diz, perguntam para mim se eu uso mais madeira dura ou madeira mole. Ele diz, não existe madeira dura, o que existe é escultor mole. Sem querer voltar ao almanaque, mas eu deixei de falar talvez uma coisa super importante sobre arte popular. De fato, tem a gravura alemã, que é muito inspiradora, mas o mais surpreendente é quando Kandinsky descobre a arte popular na Bavária, dos camponeses, que é a pintura sobre vidro e pintura sobre espelho, que tem um nome em alemão, Hinterglas, não sei o quê. E é daí onde começa todo o cromatismo dele, não é só da pintura russa. Aí a gente começa a perceber. E a sorte na minha edição que eu consegui os vários exemplos desse tipo de pintura sobre vidro, que eles pintam inclusive as molduras, aparece reproduzida em cores, coisa que na edição original e nas reedições não tem. E, de fato, são muito vibrantes. Ele, junto com a Gabriele Münter, que descobriram e começaram a pintar também desse jeito, assim, voltados totalmente para essa espécie de arte popular. Vou te dar o livro para você achar onde estão essas pinturas. Mas o que eu também acho que tem muito interessante, e acho que tem muito a ver com o seu trabalho, é porque são todos artistas, é um grupo de artistas que está, de fato, olhando para a arte popular e se inspirando na arte popular. Isso também acho que é um movimento muito interessante, que eu acho que é isso que um pouco a Vilma faz aqui na galeria, né? Então a gente tem um conjunto que o Franz Marc também faz um texto incrível sobre máscaras, é impressionante o texto. O Kandinsky tem uma série de textos também que trata o assunto frontalmente, mas também são esses artistas olhando para a arte popular como uma fonte também de inspiração. Esse movimento que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho, né, Vilma, aqui dentro dessa galeria, né? Quer dizer, eu escolhi fazer esse trabalho, até esclarecendo um pouco o Jorge, né? Por paixão, né? Nisso era pura paixão, né? E paixão e trabalho nem sempre se misturam, né? Mas aí deu certo, porque para mim é muito importante mostrar a qualidade desses artistas como artistas. Você veja o caso do Dedé, ele nem sabe que é artista, mas ele é artista, então ele deve ser conhecido, ele precisa ser mostrado, né? Assim como um velho, assim como o Zé Bezerra, e eu tenho tido muita sorte de encontrar artistas contemporâneos com essa qualidade. O Sérgio Sister, quando chegou, olhou aquela sereia amarela e disse, isso aqui lembra Picasso. Mas é incrível essa sereia mesmo. Né? Essa sereia é impressionante, é absolutamente fálica também, assim, né? Tem uma... Eu tenho interesse, assim, de você falou que ele começou a fazer trabalho com cerâmica, né? Com barro, né? E depois, enfim, começou a trabalhar com madeira. Tenho um pouco de curiosidade para saber do desenvolvimento desse trabalho. Você disse que levou no computador trabalhos mais antigos, tal. Tem diferenças expressivas? Isso é uma coisa que eu queria,
esse desenvolvimento dele, o que, que acontece. Segunda coisa é sobre os materiais. Eu tenho também muita curiosidade para saber como essas tintas chegam a ele, como essas cores chegam a ele. E outra coisa, eu não sei, por exemplo, essa das sereias, tem algumas figuras que são figuras que estão brilhantes, parece que colocou um verniz, parece que... Então tem uma diferenciação assim de brilhos. Queria saber se isso já vem dele ou se isso foi posto depois. Eu vou te falar talvez um pouco desde o início, né? A gente teve a sorte de conseguir obras do início da carreira, que são aqueles que parecem brinquedos que estão lá em cima. Tem aqueles bichos. Nos bichos já fica bastante claro no início dessa produção essa forma um pouco distorcida, essa proporção distorcida, espichada o tempo todo, que eu acho que é isso que chama muita atenção no trabalho dele, que é uma proporção inventada, né? Depois dessas peças é que eu acho que ele passa a fazer as peças maiores, mais compridas. Mas hoje ele também não tem a madeira, né? A madeira chega a ele por encomenda, muitas pessoas trazem para ele a madeira quando fazem encomenda. Então, esse é um ponto. E a tinta, eu acho que é outra questão bem curiosa. Então, ele é um homem de muito pouco recurso, né, Vilma? Muito pouco recurso. E essa é a tinta que chega até ele. Quem traz a tinta é a tinta que ele tem, é a tinta que ele usa. O Sérgio, quando eu estive lá, eu estive olhando com que ele pintava. Esmalte sintético, ele mistura, enfim, eu acho que não existe assim um padrão de pintura. Ele pinta com o que está disponível ali. Mas o esmalte sintético, esse eu vi que ele tinha várias latinhas. Um acabamento bem distinto, sabe? Né? Agora, eu não duvido que ele use tinta acrílica, tipo, sei lá, acrilex, o que é disponível para ele ali naquele momento. Os filhos, eu tenho quase certeza que usam muito tipo de tinta artesanal, que é esse PVA que você compra já com cor, uma coisa que eu acho que ele não faz. Mas quando você olha o trabalho dos filhos, que é uma pintura fosca, totalmente fosca e muito colorida, eu acho que isso já é produto de, enfim, de quem trabalha com artesanato, tá? A tinta à base de PVA. Mas o fato é que o resultado é muito distinto, né? É muito diferente. Mistura e depois o brilho também dá um aspecto totalmente diferente. E também me chama muita atenção aquela que não está pintada, que é aquele São Francisco. Então, que a madeira parece tão exuberante assim, que o veio da madeira fica exposto. Agora... Chama atenção o critério, qual será o critério que ele usou para não pintar esse São Francisco, embora ele tenha o pássaro seja pintado e o cachorrinho no pé seja pintado. Os olhos, a boca, e o São Francisco em madeira. Né? Chama muita atenção a atenção que ele dá aos detalhes, né? O detalhe das unhas, o detalhe dos olhos, da boca. Então, cada peça tem esses detalhes assim bem realçados, né? Eu acho que ele usa sempre esmalte sintético. Acontece que ele não dá nenhum tratamento à madeira. Dependendo da madeira, a madeira tem um trabalho, ela chupa. Mas aqui mesmo você acha que é esmalte sintético? Só que ele é muito mais antigo, essa peça. Então, a madeira, ela chupa o óleo da tinta. Então, as peças que são antigas, você pode ver, todas elas são opacas e você pode ver que é uma coisa de aderência. Ô, Germano, tem uma coisa que tudo que é antigo era tinta a óleo, não era esmalte sintético. A tinta a óleo antiga era uma tinta à base de óleo de linhaça. Então, quase certo que isso seja. O esmalte sintético já produz uma película, é outra coisa, né? Uma coisa de química Pode diferente. ser, o que eu quero dizer é que é sempre essa tinta de parede, óleo, que antes era a tinta a óleo e hoje é o esmalte sintético, mas sempre é sempre. Mas que a gente vê, se a gente fizer olhar bem, as peças antigas todas têm essa aderência da tinta com a madeira, e aí ela se torna fosca, como essa peça aí. E as peças mais novas, como as sereias, elas estão ainda com a tinta muito novas, muito brilhantes. Mas eu acho que são de natureza diferente. Pode ser. Essas não vão perder isso, porque a maneira de tinta a óleo e esmalte sintético secar é diferente. Essa é uma absorção
que vai absorver o óleo, então você tem esse pigmento fosco cobrindo a madeira. Mas em resumo, ele não tem uma escolha disso. Não, né? não O que tem, a gente tem que falar. Não é uma escolha- Ele trabalha a partir do material que as pessoas levam para ele. Disponível. No começo ele mesmo ia atrás da madeira e da tinta, e de um bom tempo para cá, os galeristas da região que levam para ele a tinta e a madeira. Então, ele trabalha com esse material que os galeristas levam para ele. Então, não tem uma escolha intencional, nem na madeira, nem na tinta. Eu gosto um pouco também de olhar para essas obras, pensando que há um momento em que parece que fica muito claro que ele define essa figura, cria e faz essa escultura. Mas há outros em que parece que a madeira se manifesta, assim, né? Em que ele respeita a vontade da madeira, vamos dizer assim. E aí lá em cima tem, sobretudo nas cabeças, essas cabeças são extraordinárias. Tem uma cabeça que duas cabeças, sobretudo, que tem essa expressão tão clara, assim, em que você sente que ele se ele respeitou essa madeira. E outras em que a pintura... Ele se aproxima do Zé Bezerra um pouco nisso, que é usar aquele potencial que está ali na madeira para construir uma forma da maneira mais econômica possível. Né? Ou até para revelar, né? Para revelar. Ele faz muita pouca alteração para revelar uma forma. Né? Acho que sim. Sem nenhuma influência, claro, porque estão os dois, um em cada... E depois parte dessa imaginação toda dele, quando ele fala dos... Há elementos que a gente consegue compreender aqui, né? São Francisco, são elementos já comuns assim, para o nosso universo. Mas essas figuras sobre os bichos são figuras tão inesperadas, né? Essa, sobretudo, é uma... Então, é o domador do... Como é que ele fala mesmo? O domador do... É o domador do pavão, esse daí. Não, é o negócio do... Não, que ela falou que é uma... É que ele fala que o pavão é um animal relento. É um relento, não, mas é O que ele chama de o pássaro que levava as mensagens. É o mensageiro. É o mensageiro do pavão. O mensageiro. Ele fala que... Então, a gente foi pedindo que ele explicasse melhor o que é o mensageiro, né? Então, é uma espécie de domador da coisa. É um sujeito que... Parece que é um sujeito que está sobre o animal, que pode domar o animal, pode revelar alguma coisa sobre o animal. Então, tem todo um universo que, de fato, a gente não sabe onde Agora, vem. da onde vem o universo do pavão? Porque no sertão não tem pavão. Mas Pavão ele fala é uma que figura havia... mítica, que deve ter alguma referência. Como tem no cordel, essa coisa do pavão misterioso, que absolutamente não é uma ave do sertão ou do conhecimento deles. E, no entanto, faz parte de um repertório que aparece aqui e ali, pelo sertão. É verdade. Tanto na xilogravura como na escultura, na dele principalmente, aparece bastante. Né? Então, enfim, fica muito por conta do imaginário, né, que talvez venha de trás. Acho que sim. Ele também faz figuras também, né, um pouco preto velho, faz figuras assim do universo da Umbanda, também ele tem um pouco esse universo mítico, assim. Faz muitas santas. Muitas santas, muitas Nossas Senhoras das Dores, São Sebastião, São João Batista. São João Batista, Anjo. muito anjo. Tem um anjo lá em cima também. São Francisco. Agora, essa figura que também aparece pelo Nordeste, nós vimos em Ilha do Ferro, que é o homem com a figura com um pássaro na cabeça, independente de ser um São Francisco. Então eu fico pensando de onde vem essa coisa que é tão recorrente, né? Nós vimos lá com
O da Ilha do Fernando, Ferro. da Ilha do Ferro. Não, o Fernando Valmir. não, aquele outro. Não tem o nome dele Vieira, aqui. não é Vieira? E era também essa mesma coisa das figuras com um pássaro geralmente grande na cabeça. Então, uma coisa que eu acho intrigante. De onde vem isso? Não, eu acredito que não seja. Eu acho que eu vou para uma coisa mais simples. Será que não há uma referência dessa coisa do papagaio que anda no ombro, que de repente pode andar na cabeça? Não, pode ser um Talvez. divino, mas um divino na cabeça, desse jeito, não é comum. É. Mas você vê, só ali nós temos 2 figuras, aqui temos 2, 3. Laimert, você quer colaborar? É que a gente já fez uma conversa, né? É o modo como a figura aparece, né? Porque eu acho muito impressionante essa maneira compacta com que a imagem... A Vilma até hoje estava brincando que ele é um artista que faz 3D, né? E eu acho que, de certo modo, faz mesmo 3D, porque é uma imagem que vem e essa imagem que vem é como se ela passasse por uma fresta. Seja verticalmente, seja horizontalmente, porque as peças são sempre passando como se chegando, né? Como se elas estivessem chegando. E elas chegam compactadas, completamente compactadas, sempre compactadas. Então, é como se fosse uma espécie de um nascimento, assim, elas só aparecem na dimensão daqui, ou enfim, deste mundo, e elas vêm, a gente não sabe direito. Eu concordo um pouco com o que o Jorge Schwartz estava dizendo, que é imaginário, mas é pouco a gente dizer que é imaginário, porque por que essas figuras aparecem ou nascem desse modo? Contrariamente ao velho, que faz seres, né? Ele cria seres, e esses seres passam a ter uma existência, tem um modo de existência específico, os seres do velho. Me parece que o Dedé faz personagens, né? Ele não faz seres, eles são personagens que a gente conhece, que são os santos, que são as sereias, que são os animais, etc. Só que eles têm uma maneira muito peculiar de existir como personagens, porque eu acho que o Dedé é uma espécie de um artista inocente, e todos os dados que vocês trouxeram me reforça um pouco nessa ideia de que tem uma espécie de uma inocência no trabalho dele, que é como se essas figuras viessem desse outro mundo, e o mundo dele é um mundo meio encantado, é mesmo um artista, digamos, popular, e ao mesmo tempo que traz para esse mundo uma espécie de um mundo encantado. Só que o mundo encantado dele já é conhecido, mas o que é diferente é que é como se eles tivessem acabado de chegar nesse mundo. A sensação que dá é sempre que eles estão se infiltrando, chegando nessa dimensão. Daí essa ideia um pouco de imagem em 3D, né? Porque esse compacto que eu estou falando é porque, no fundo, são imagens já conhecidas, né? Que são santos, sereias, bichos, etc., mas que estão chegando. E eles estão chegando essa imagem que aparece em 3 dimensões, e ela aparece como se ela não tivesse se estendido ainda, né? Sobretudo os São Jorge que tem lá em cima, que são absolutamente alucinantes. Alucinante. Né? Aqueles 2 São Jorge que tem lá. E quando a gente passa para a cabeça, aí já é outra história, porque aí já vem do ex-voto a impressão que dá. Né? A impressão é que vem mesmo de um trabalho já é outro registro, né? Ele entra por Aí uma ele outra conta porta. que ele faz encomendas também. Ele fala que são as cabeças de promessa, né, Vilma? Cabeça de promessa. Ele fala cabeça de promessa. É um ex-voto. Cabeça de promessa, quer dizer, tem um pouco essa dimensão. Ex-voto, ex-voto é promessa.
Agora, eu acho que essa coisa dessa forma, dessa verticalidade dele, é essa tentativa dele resolver tudo numa peça única de madeira. E quem trabalha com escultura com madeira sabe que sempre existe essa dificuldade. Se você quer trabalhar numa peça única, ou você vai para a verticalidade ou para a horizontalidade. Saiu daí, é muito difícil você resolver a coisa. E ele resolve quase absolutamente tudo na verticalidade. Agora, como que você, então, num bloco de madeira só, você vai concentrar tudo isso? É a grande sacada dele ter feito isso nessa forma de coluna aqui. Então, você tem quase uma história inteira contada num tronco de árvore. Né? Eu acho que é uma... Acho que você falou a palavra melhor do que a palavra que eu usei, que é concentrado. Né? O trabalho dele é concentrado, né? Mas ele sabe tirar o partido disso de uma maneira grande sacada excepcional. Porque é excepcional o modo de atividade dessa concentração. Isso. A concentração passa a ser da figura, quer dizer, é bem resolvido. Agora, quando você fala em sacada, sacada é uma atitude consciente, né? Sim, é totalmente não, consciente. sim, mas eu acho que no caso dele não é. Não é, também acho Quer dizer, que não eu é. acho que ele encontrou essa forma e aí ele vai. Não acho que seja uma sacada no sentido consciente. Mais ou menos, porque ele faz aquilo, né? Mas tem vários, mas ele opta, Artista popular, tem um monte de decisões para tomar. Né? exatamente. Claro. Exatamente. Ele decide. Não é tão... Então Tem uma decisão. uma decisão. Isso aí é um processo todo que é um processo, digamos assim, de criação intelectual. pensamento. De pensamento. Sempre dá uma ideia Pensamento, meio de parto. Sempre dá uma ideia de parto, não sei porquê. Da ideia de quê? De parto. Né? Quer dizer, é uma decisão dele puxar, de trazer de trazer a figura. Hã? Não, é processo, para mim é processo. É processo. É processo. É um processo de múltiplas decisões. Mas ele... Bom, arte é coisa mental, né? Mas olha, voltando a esse arte e coisa mental, eu acho que é isso, ele olha a peça e ele diz o que ele vai fazer antes da madeira. Ele tem um plano antes que a madeira fique pronta. Isso ficou muito claro para mim na hora que a gente conversou com ele. Ele estava falando para a gente, olha, aqui vai ser o seguinte. E ele contou o que ia ser a peça para a gente. Tinha mais uma outra peça que ele disse, aqui eu decidi fazer assim, agora preciso fazer a segunda parte, porque esse vai estar em cima do outro. Parecida com essa. Então, ele tem uma decisão prévia assim, ele tem um plano. Ele começa a peça com um plano. Eu acho que isso é isso que você está dizendo. Assim. É um parto, não é uma coisa... Uma coisa que você falou que o lugar onde ele produz é escuro e as peças saem desse escuro, né? De certo modo. Foi assim que você começou, dizendo como é que o lugar onde ele trabalha, o que é surpreendente é o lugar onde ele trabalha, está tudo escuro, etc. É um lugar fechado e etc. E dentro você topa com essa extração, de certo modo, né? Que são essas figuras dele apertadas, enfim, concentradas, mais do que... Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ele já expôs no exterior, sim. Na Fundação Cartier. Participou dessa exposição que contava com outros artistas populares do Brasil, mas também de outros países, né, Vilma? Do Brasil Só na França, só em Paris. Só na França. Essa exposição não itinerou. A primeira exposição que ele faz é essa aqui. E ele participou, a individual é essa. No Rio ele fez no Museu do Folclore. No Museu do Folclore, é isso. É verdade, mas em uma galeria é a primeira. Essa é a primeira. Essa é a primeira. E ele participou do Teimosia da Imaginação, no Tomiotaki, ano passado. Mas a exposição Também do Rio tinha também as obras dos filhos, né? Tinha. A exposição como um todo era basicamente... Depois ele participou da Fundação Mas Cartier. na região dele, ele participa de exposições. Olha, ele participa de exposições, eu vi que ele participou de alguma exposição do Senac, ele manda obras para uma ou outra feira, mas isso não tem nenhuma representatividade nem significado relevância. especial.
Não. Tá bom, obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Marinês? Não? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, quero agradecer. Muito obrigada. Nós que Vilma. agradecemos. Foi um gosto, porque foi um gosto fazer a curadoria também. Foi uma coisa muito simpática de se fazer. Foi Que um gosto. bom. O Dedé provocou muita emoção em muita gente. Foi E emocionante. foi uma exposição muito bem visitada. Vilma. Muito bem visitada, muito bem visitada. Nós aqui na galeria ficamos muito felizes. Todos os dias tinha alguém que vinha para ver a exposição. E vieram grupos de escola, grupos de ONG. Foi um sucesso. Parabéns à senhora curadora. Obrigada. Obrigada a todos.